Pedir licença para sentar-me no sermão, pelo menos por hoje, por causa da cirurgia, mas se Deus quiser, próximo domingo já vou estar 100%. Meus amados irmãos, hoje então, 7º domingo, nós temos essas duas leituras que são muito sugestivas. A primeira leitura de São Paulo, no capítulo 6 aos Romanos, São Paulo faz uma colocação muito importante. Ele fala que quando nós éramos, está falando para os cristãos de Roma, não é? Aos romanos, quando vós éreis escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça, mas agora passaram, não é, do pecado para a liberdade dos filhos de Deus e a graça. Existe um paralelismo, né, entre o pecado, a escravidão ao pecado, e por outro lado, a liberdade dos filhos de Deus e a pessoa que está agora em comunhão com Deus. Não é possível estar em pecado e ao mesmo tempo em comunhão com Deus. Se a gente agrada a Deus, a gente desagrada o demônio, o mal e o mundo. Se nós agradamos ao mundo, ao demônio, ao mal, nós vamos desagradar a Deus. E São Paulo conclui a epístola dizendo que o salário do pecado é a morte. Não a morte física, corpórea, mas a morte espiritual. Quando nós pecamos gravemente, nós matamos a vida de Deus em nós. Quando nós estamos em comunhão com Deus, em estado de graça, nós estamos unidos à videira. Como Jesus disse, né? Vós sois os ramos, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. É como se nós estivéssemos ali, um galinho estivesse unido ao tronco. Ali está passando a vida, a seiva, não é? E assim é capaz de produzirmos flores, folhas, flores e frutos. Muito bem. Então, é muito importante que nós nos lembremos dessa transformação, dessa passagem do pecado para a graça, não é? Do estado de pecado, de inimizade para a graça. O que faz a gente passar de um estado para outro? A conversão. A necessidade da conversão. Aliás, é uma condição sem a qual nós não alcançaremos o céu. Nosso Senhor diz: se não vos converterdes, se não vos transformardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então a conversão, ela mexe com todo o nosso ser. Não só os afetos, os sentimentos, mas também as nossas ideias, as nossas convicções. Por isso é muito importante a gente fazer sempre um exame de consciência, para a gente lembrar até que ponto eu estou convertido, até que ponto eu me converti, até que ponto eu sou de Deus, quais as regiões do meu ser que ainda não chegou a palavra de Deus, o Evangelho, não é? Em que parte ainda eu sou um pouco pagão, nos meus afetos, na minha sexualidade, na minha afetividade, no meu comportamento com o próximo, na caridade, na paciência, né? No meu desapego aos bens criados, as coisas que tenho, que possuo, os bens, o dinheiro, as posses, as coisas que possuo. Será que eu coloco essas coisas também acima de Deus? Então, esse exame de consciência todos nós devemos fazer, não é? Porque muitas vezes nós podemos estar ainda presos. E como diz São João da Cruz, uma pequena ave, pequeno passarinho, ele pode estar preso com uma grande corda, mas pode estar amarrado por um pequeno fiozinho, ali um pequeno apego que a gente tem a essas coisas do mundo. E tudo é tão passageiro, tudo passa tão rápido, né? Por outro lado, o Evangelho de hoje é o capítulo 7 de São Mateus, em que nosso dá umas recomendações importantes. Ele fala assim: cuidado com os falsos profetas. Vamos pegar aí, quero convidá-los a pegarmos juntos o número 6 do folheto. Olha, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores, vorazes, ferozes. Quem eram os profetas? O Senhor fala aqui de falsos, né? Falsos profetas. Mas quem eram os profetas? Os profetas eram homens lá do Antigo Testamento,
enviados por Deus, eles tinham uma missão, para a própria palavra profeta, né, vem de proferir, ele nos lembra proferir, né, falar. Eles eram homens enviados por Deus para que falavam, que proferiam coisas de Deus, da parte de Deus para o povo. Esses eram os profetas. E eles tinham duas grandes missões. Resumindo, né? A de anunciar a vontade de Deus e de denunciar o pecado do povo. Ou seja, um verdadeiro profeta era aquele que nem sempre agradava ao povo. Existe o chamado profeta das desgraças, né? O profeta ficou até um provérbio popular, aquele fulano de tal é um profeta de desgraça. Porque o profeta Jeremias era considerado um profeta de desgraça. Porque ele só profetizava coisa ruim para o povo. Olha, vai acontecer isso com vocês. Isso vai acontecer, essa desgraça com vocês. Por quê? Porque ele prevenia o povo e desenganando-o, mostrando para eles que estavam enganados, que eles estavam errados, o caminho estava ruim, que eles estavam cometendo idolatrias, que eles estavam se esquecendo do Deus verdadeiro, que eles estavam pecando. E todas as vezes que o profeta denunciava o pecado, às vezes o povo fazia ouvido de mercador. Não queria saber, porque aquilo incomodava. E aí o profeta dizia, olha, Deus vai castigá-los. E vinha o castigo divino, e eles se lembravam da palavra e voltavam para Deus. Faziam penitência e se convertiam. Isso é muito comum na história da salvação do povo antigo, né? Então, o profeta que denunciava o pecado, o povo que não queria saber, caía no pecado, desobedecia a Deus, era castigado por Deus, não porque Deus seja mau, mas para que aquele povo acordasse, né, e se lembrasse da verdade, do caminho correto, e aí eles se convertiam, se arrependiam. É muito comum isso no Antigo Testamento, e muito comum também no Novo Testamento, né, conosco. Muitas vezes a gente precisa levar alguns chacoalhões de Deus, para a gente voltar para Deus. Às vezes é uma pessoa na nossa família que fica doente, às vezes nós perdemos uma pessoa que amamos, às vezes o infortúnio, a desgraça bate na porta da gente, a gente perde tudo, né? Às vezes é uma dificuldade, uma doença, enfim, uma provação grandiosa. É Deus que nos visita. A imitação de Cristo diz que Deus nos visita pela consolação e pela desolação. Bom, mas os falsos profetas, aonde que entram aí? Os falsos profetas, eles faziam o contrário dos verdadeiros profetas. Eles, em vez de denunciarem o pecado do povo e dizer, olha, vocês estão indo por um caminho de condenação, esquecendo de Deus, cometendo idolatria, os falsos profetas diziam, não, muito bem, vão, graças a Deus está tudo bem, muito bem, obrigado, não precisa mudança de vida nenhuma, vocês estão no caminho certo. Então o falso profeta, ele falava não por parte de Deus, da parte de Deus, mas ele falava da parte de si mesmo. Os falsos profetas tinham certas características. Por exemplo, eles eram dinheiristas e queriam dinheiro, não queriam ver o bem do povo, eles queriam usar do povo, né? Depois, o falso profeta não era enviado por Deus, era enviado por si mesmo ou pelo mal. Por que Nosso Senhor fala isso então no Novo Testamento agora para a gente, né? Guardai-vos dos falsos profetas. Primeiro, porque eles existem. Eles existem. Onde eles estão? Eles podem estar no mundo, infelizmente, podem estar também no seio da igreja. Não falta na história da igreja exemplo disso, nos hereges, né? Os grandes heresiarcas, as pessoas que desviavam as pessoas do caminho certo. E pode estar dentro da gente. Então, no âmbito mais amplo, o falso profeta é aquela pessoa que tem uma grande influência na mídia. Pensemos nós nesses influencers, youtubers, né? que tem uma grande audiência, possuem milhares e milhares de seguidores, muitas vezes entre os públicos mais jovens, as crianças, os adolescentes, são fazedores de opinião, são ideólogos, que acabam desviando do caminho correto os nossos jovens. Essas atrizes, essas cantoras, cantores, que têm uma vida mundaníssima, que pregam como se fosse tudo é válido em nome da felicidade. Esses são os falsos profetas, que influenciam a nossa sociedade. Então, no meio do mundo está cheio de falsos profetas.
A grande mídia, principalmente, promovem essas pessoas. Por quê? Porque isso dá público, dá audiência e dá dinheiro. Exploram as paixões do homem, principalmente a sexualidade, a afetividade desordenada, não é? A destruição da família, porque família significa compromisso, significa responsabilidade, fidelidade. Os falsos profetas estão também entre os políticos, sim, aqueles que pregam uma coisa e depois, quando se elegem, fazem outra. Cheio de demagogia, sempre existiu, né? Sempre existiu. Eles prometem e não fazem, e as pessoas caem no conto deles. Os falsos profetas não estão só no mundo, infelizmente eles também às vezes se encontram dentro da igreja. Por isso que nosso Senhor fala, cuidado, porque eles são disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos. Dentro da igreja onde? Aqueles que ensinam as coisas falsas, ensinam que pode ser feliz de qualquer jeito, que o inferno não existe, que vale tudo, ou até mesmo para não perder a freguesia. Muitas vezes nós somos tentados a pregar um cristianismo mais light, mais mundanizado, mais de acordo com a modernidade, esquecendo dos princípios que não mudam, esquecendo do valor da virtude, não é? De quanto a gente deve lutar contra os nossos pecados, contra as nossas fraquezas. Porque, não, se eu pregar sobre isso, sobre a eternidade, sobre a necessidade da conversão, de a gente se arrepender, de fazer uma boa confissão, deixar o nosso pecado, isso pode espantar o público, a igreja vai ficar vazia. O que será de nós se acontecer isso? Então, falsos profetas, é um cristianismo diluído, né? Ou os falsos profetas podem estar dentro da gente mesmo. Por exemplo, quando a gente dá um conselho para o próximo que o afasta de Deus, ou a nossa ação é uma ação que desvia o outro de Deus, a gente está sendo um falso profeta. Porque todo cristão tem um pouco de profeta, rei e sacerdote. E se a gente não anuncia, não aponta para o alto, para Deus, para o melhor, a gente pode desviar o outro para Deus também, de Deus também. Ou a gente pode desviar a gente mesmo quando a gente peca. Então a gente está sendo um falso profeta para a gente, né? Quando a gente, por exemplo, é alertado pela consciência, que é a voz de Deus, e a gente não segue a consciência fazendo bem e evitando o mal, a gente está se tornando um falso profeta também. Então, meus amados irmãos, o que é mais importante em tudo isso, resumindo, é aquilo que o Evangelho conclui, o nosso Senhor conclui no Evangelho. Nosso Senhor diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A coisa mais importante de tudo isso é a gente fazer a vontade de Deus. Em resumo, é estarmos unidos em comunhão com Deus pela graça. Porque se a gente estiver unido a Deus, nosso Senhor vai nos iluminar, através da sua graça, o bem que a gente deve fazer e o mal que a gente deve evitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confessemos a nossa fé, rezando o símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, só seu Filho nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Dominus vobiscum. Et com Espírito tuo. Podem Oremos. sentar-se. Ofertório. No altar, o celebrante